Oi pessoal, Lauren aqui com mais um vídeo para o canal e no vídeo de hoje, mais uma vez, eu vou atender aos pedidos de vocês. Fiz uma enquete no Instagram com 3 temas, 3 truques e 56% dos votos foram em truques de esfumado, contorno e corretivo. Hoje eu venho com 3 truquinhos incríveis para ajudar você a fazer a sua maquiagem ficar mais bonita e com acabamento profissional. Vamos lá! Bom, pessoal, antes de começar aqui o nosso vídeo, já vou pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu like e ativar as notificações. Toda semana tem vídeo novo por aqui e eu tô, assim, muito empenhada em responder aqui as enquetes que eu faço lá no Instagram, né? Vocês votam e eu venho gravar, eu venho ajudar vocês da melhor maneira possível. Bom, então vamos lá. 3 temas, 3 truques. Primeiro tema, esfumado. Gente, existem assim poucos truques para esfumado, mas eu tenho aqui algumas dicas que você pode estar fazendo para melhorar aí na hora que você for esfumar a sua sombra, beleza? Primeiro, pincel. E eu já fiz um vídeo aqui falando tudo sobre pincéis. Fiz um guia básico, rápido, objetivo, expliquei sobre os melhores pincéis para vocês e até contei qual é a minha marca favorita. Então, para você ter um esfumado legal, um esfumado bonito, bem trabalhado, você precisa ter o quê? Um pincel apropriado, um pincel de esfumar sombra, de deixar a sombra mais suave, de fazer aí todo esse degradê, toda essa transição de uma cor para outra, porque é isso que faz o quê? A maquiagem ficar com acabamento profissional. Segundo lugar, depois que você tem o seu pincel apropriado para esfumar, você vai dosar o peso da sua mão. Algumas pessoas, e eu vejo muito isso em vídeos ou até mesmo observando pessoas conhecidas se maquiando perto de mim, eu percebo que as pessoas elas têm uma mania de pegar muito perto do pincel, como se fosse fazer uma pintura de lápis de cor. Quando a gente é criança que está aprendendo a segurar um lápis, que a gente segura bem pertinho da ponta do lápis, quando você vai fazer isso aqui para fazer uma pintura, você coloca muita força, você emprega muita força naquele lápis, seja um lápis de cor, seja um lápis de escrever. É a mesma coisa com o pincel. Quanto mais perto das cerdas você chegar, mais pesada a sua mão vai ficar. E assim você não vai conseguir fazer um esfumado, elaborar um esfumado suave nos seus olhos. Mas quanto mais longe você for pegar no pincel, mais leve a sua mão vai ficar, mais solto o seu movimento vai ficar também. E com isso você vai conseguir trazer uma suavidade a mais para sua sombra, para sua maquiagem. E é exatamente isso que determina se um esfumado é bom ou não, se tá certo ou não, se tá bem feito ou não. Beleza? Agora que você tem o pincel apropriado e você sabe que a sua mão deve ser bem leve, você deve pegar bem na pontinha do pincel, você precisa aprender o encaixe do pincel nos seus olhos para fazer um esfumado bacana. Eu sei que existem várias técnicas de esfumado alongado, esfumado em cima e embaixo, de todo jeito, mas você precisa aprender o encaixe desse pincel. Por quê? Por mais que você vá fazer uma maquiagem super ousada, se você não souber encaixar esse pincel, a maquiagem não vai sair, certo? Então, quando você vai, por exemplo, criar uma profundidade nos seus olhos, no seu olhar, marcando côncavo, você não pode fazer isso muito em cima do côncavo ou abaixo demais, porque aí você não vai conseguir criar essa profundidade. Então é sempre bom você ter a noção do encaixe do pincel. Se você vai fazer um esfumado alongado, você também vai precisar saber encaixar esse pincel no ângulo que você vai fazer esse esfumado alongado. Então, se é aqui do finalzinho da linha dos seus olhos para aqui a sobrancelha, na verdade não é a sobrancelha, mas aqui para a têmpora, então você vai ter que encaixar bem esse pincel e trazer para cá, nem muito abaixo e nem muito acima, mas exatamente na linha que você quer
fazer esse esfumado. Então vamos lá. Eu tô aqui com uma sombra bem leve nos meus olhos. O que eu fiz aqui basicamente foi criar um canto externo um pouco mais escuro, né? Porque essa maquiagem é bem leve, mas eu trago uma profundidade aqui no meu côncavo, no meu olhar. O meu olho já tem essa profundidade, já tem esse cantinho bem marcadinho, mas talvez você não tenha. E aí é que você vai precisar mais ainda criar essa profundidade com a sombra mais escura e com o pincel. O que você vai fazer? Você consegue ver aqui, abaixo do ossinho da sobrancelha, fundinho, bem aqui no canto externo, você consegue pegar, sentir. E aí é aqui que você vai encaixar o seu pincel e vai começar a fazer o trabalho de esfumado. Aqui tá sem sombra, tá, gente? Eu tô só ilustrando pra vocês. E o vai e volta, ou só as batidinhas. O esfumado, ele não é feito só de vai e vem. Você pode fazer em círculos, você pode dar umas batidinhas, você pode subir um pouquinho mais aqui até um pouquinho no início desse ossinho da sobrancelha, que é a pálpebra fixa. E aí você vai fazendo de forma bem suave, bem leve, até essa maquiagem ficar suave. E até mesmo se você for trabalhar, elaborar um olho preto escuro, você vai precisar fazer a transição de tons, porque você faz a base aqui com marrom, ou com vinho, com vermelho, fica muito legal, e depois vai descer com o preto. E entre essa região da pálpebra fixa com o canto externo, que vai ser preto, você vai precisar esfumar para criar essa transição. Ou seja, você não sabe onde começa e onde termina determinada cor, porque ela tá tão bem esfumada, ela tá tão bem transicionada, que fica ali aquele gradiente de cor e você não sabe onde inicia, onde termina, onde tem marcação. Aí você sabe que o seu esfumado tá muito bem feito. Beleza? Vamos lá, segundo tema. Truque de contorno. Isso aqui é o que vocês mais pedem pra mim. Não sei porque vocês têm tanta, assim, fixação com contorno, gente. Existem maquiagens e rostos que não precisam de contorno. Vocês têm que aprender isso também. Olha bem pro seu rosto, vê se realmente precisa escurecer uma parte ali, se não vai entrar demais. O contorno vai mudar de um rosto pro outro, por isso que eu nem gosto tanto de falar sobre isso aqui. Mas já que foi muito votado, vamos lá. Truque de contorno. A primeira coisa, quando você vai fazer um contorno, seja em creme ou em pó, não aplica abaixo demais. O contorno, ele vem para angular o teu rosto. A partir do momento que você aplica ele muito aqui embaixo, você vai diminuir uma área do seu rosto, daqui para cá, e vai deixar a outra área aumentada, maior. Se essa é a sua intenção, beleza, pode fazer. Mas se não, por que você vai deixar o seu rosto desproporcional? Não faz muito sentido. Então, quando você vai aplicar o contorno, até porque você vai esfumar e na hora de esfumar, às vezes, você acaba ampliando esse contorno, tenta não aplicar ele muito aqui embaixo. Aplica aqui, nesse ossinho aqui da maçã do rosto. Pode confiar. Aplicando aqui, você vai conseguir tornar o seu maxilar angulado, se você quer afilar o seu rosto, marcar o seu rosto, mas ao mesmo tempo, você vai deixar tanto aqui em cima e aqui embaixo com a mesma proporção. Você não vai entrar demais no seu rosto, afilar demais, deixar o seu rosto, como vocês gostam de dizer, chupado demais. E você vai trazer um ângulo onde ele realce a forma, o formato do seu rosto, beleza? Segunda coisa, esfumar. Ninguém gosta de contorno marcado e não fica bonito. Ninguém. Contorno marcado não é legal. Então, depois que você aplica, como eu gosto de aplicar contorno cremoso e esfumar com o pincelzinho pequeno aqui,
para não ampliar demais, não escurecer demais aqui o meu rosto nessa área, com pó é a mesma coisa. Quando você vai aplicar, é bom você sempre dar uma esfumada, deixar ele não tão marcado assim, porque aí você angula o seu rosto, mas não fica aquela coisa tão evidente assim. Não sei se vocês conseguem me entender, mas é a mesma lógica do esfumado aqui na sombra. Quanto mais suave, mais profissional, mais bonito o acabamento vai ficar. E isso é um fato, não sou só eu que falo isso, tá, gente? Grandes maquiadores falam isso. Terceiro truque, aplicar o blush com o mesmo pincel do contorno. Então, esse pincel aqui é só para contorno que eu uso. Mas às vezes, quando eu preciso, né, fazer e tal, uma transição muito mais específica entre o blush e o contorno, eu uso o mesmo pincel. Então eu aplico aqui o contorno, dou aquela esfumada e depois venho com o blush, tiro o excesso, venho com o blush e aí sim a gente consegue criar uma transição perfeita entre o contorno e o blush, porque não tem nada assim mais pavoroso numa maquiagem do que você conseguir identificar o contorno escuro, o blush e o iluminador, que eu carinhosamente chamo de sorvete napolitano. Não deixe a sua maquiagem assim, porque não fica bonito, fica muito esquisito, não é legal. Agora, quando você consegue fazer essa transição, como tá aqui no meu rosto, tá? O contorno escuro, o blush, mas você nem consegue definir qual é qual. E o iluminador dá uma sofisticação a mais para a maquiagem, o acabamento fica muito mais bonito, parece que foi feito por um profissional. Eu sou maquiadora profissional, então foi feito por um profissional. Mas você que está assistindo esse vídeo, vai fazer isso na sua casa e aí vão dizer, nossa, você foi em algum salão? Você foi em algum lugar se maquiar? E você, não, aprendi com a Lauren Botter. E a sua maquiagem vai ficar profissa, pode confiar. Terceiro e último tema, truque de corretivo. Corretivo não é a mesma coisa que contorno. Na verdade, o corretivo faz parte do contorno. Por quê? Porque é o corretivo claro, que vai camuflar ali as manchinhas e vai fazer o joguinho de iluminação. Bom, vamos lá. Primeira coisa, primeiro truque. Na verdade, não é um truque, é uma obrigação que você tem, né? Na hora de fazer a sua maquiagem, especialmente por conta do corretivo. É hidratar muito essa região onde o corretivo vai entrar. Por que eu falo isso? Porque essa é uma área muito seca, que não produz tanta oleosidade como o nariz, como as bochechas, e é uma área mais fina. Consequentemente, é uma área que nós temos muitas linhas de expressão. Quando você vai fazer uma maquiagem, na verdade, grande parte das pessoas que vai fazer uma maquiagem não quer evidenciar as linhas de expressão, quer disfarçar ao máximo. Por mais que a maquiagem não vá disfarçar porque ela adiciona textura na pele, o grande truque para isso acontecer, para essas linhas serem amenizadas, é usar o hidratante. Porque o hidratante, de fato, vai preencher essas linhas finas, essas marquinhas do tempo. Então, quando você quer fazer uma aplicação perfeita de contorno, você tem que começar pela hidratação da sua pele, em especial a área dos olhos, para não craquelar, não acumular e não evidenciar as linhas finas. Segundo lugar, aplicar no lugar correto. Não adianta você pegar um aplicador de corretivo e aplicar em toda essa região e depois vir com um pincel fazer assim de uma forma extremamente grosseira, porque não vai ali ter uma camuflagem, uma cobertura boa. Você só vai aplicar o produto e depois tirar. Caso você aplique muito produto e venha a fazer o acabamento com a esponjinha de uma forma bem legal, né, suave, você tem grandes chances de deixar o seu rosto com uma mancha branca, uma mancha muito clara. Na verdade, eu vou dar mais do que 3 truques aqui. A primeira coisa, usa na região maior das suas olheiras, onde você quer fazer a camuflagem, um corretivo do tom da sua pele, do tom da sua base. E só depois você vem com um pouquinho de corretivo mais claro para fazer essa iluminação. Mas voltando aos truques mesmo aqui, que eu elenquei, aplica o corretivo somente aqui nesse cantinho do seu olho, porque depois você vai fazer o quê? Você vai espalhar isso, esfumar isso com a esponjinha.
E esse já é um outro truque, né? Esfumar muito o corretivo. Você vai aplicar, vai dar as batidinhas e aí fica um pouquinho de borda aqui no corretivo. Aí sim você vem com o pincel e também com umas batidinhas ou até arrastando um pouco, porque você quer esfumar a borda, você não quer mais depositar produto, você faz esse acabamento que fica perfeito. Vai por mim que fica perfeito. Terceiro e último truque de corretivo é finalizar com pó solto, pó translúcido. Porque se você colocar um pó compacto, por ele já ter uma textura grossa, então a região que é mais sensível, mais fina, mais seca, que precisa de um acabamento leve, vai ficar grosseira. Então, assim, o pó translúcido soltinho, por ele ser mais fino, mais leve, ele vai dar um acabamento mais suave na sua maquiagem, especialmente nessa região. E as chances de acumular e de ficar aquele pó assim grosseiro são mínimas. Então, assim, são dicas super valiosas, ainda que dicas simples, mas que fazem toda a diferença na sua maquiagem. Testa aí em casa e depois me conta, que eu tenho certeza que o acabamento da tua maquiagem vai melhorar. Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero ter ajudado vocês, tirado as dúvidas de vocês. Se inscreve aí no canal, deixa o teu like, ativa as notificações que logo eu volto com muito mais, tá bom? Beijão e até a próxima da Barbie Girl. Tchau, tchau!